Maya Chappell nasceu em março de 2020, filha de Dana Carr e James Chappell. Maya era cheia de vida e personalidade. Ela também era muito travessa. Maya adorava cantar, dançar, bolo e tudo sobre Peppa Pig. Diziam que sua risada era contagiante e todos a amavam. Os pais de Maya estavam juntos desde que Dana tinha 17 anos e ela teve Maya aos 21. Dana afirmou que, embora o pai de Maya, James, fosse um pai maravilhoso, o relacionamento deles era tóxico e terrível, cheio de violência doméstica, algo que James negaria. Eles se separaram perto do primeiro aniversário de Maya e desde então compartilham a guarda, quando Maya tinha 2 anos. Em julho de 2022, Dana trabalhava no pub de uma amiga quando um entregador de gás chamou sua atenção. Esse homem era Michael Damon, e Dana logo se apaixonou por ele. Ela o descreveria como adorável e carinhoso, adjetivos bem distantes do que Michael realmente é, pelo menos do que imagino. Apenas alguns dias depois de começarem a namorar, Michael foi visitar Dana na casa dela em Catchgate County, Durham. A partir desse dia, ele basicamente nunca mais foi embora. Dana diria que Michael, seu novo namorado, tratava Maya como filha. Ela disse que faziam biscoitos juntos e às vezes ele e Maya assistiam filmes no sofá. Dana também afirmou que sua filha o chamava de Di, e sempre que ele saía da sala ela perguntava: Onde o Di? Di foi. Então, de acordo com Dana e Michael, ele tinha um bom relacionamento com Maya. Michael até afirmou que ele e Dana já tinham conversado antes sobre como era estranho o quanto ele e Maya se davam bem. O que é estranho achar estranho agora? James, pai de Maya, estava inseguro sobre o novo namorado dela e procurou a polícia para consultar a lei Sarah. Isso era para checar se Michael tinha histórico de abuso infantil. Dana enviou uma mensagem para seu ex, James, dizendo que não precisava consultar, pois ela havia terminado com Michael. Ela mentiu e afirmou: Ele não está aqui, James, nem pretendo deixá-lo perto de mim ou da Maya. Dana disse isso a James, mesmo que seu novo namorado, Michael, não tivesse antecedentes criminais. Isso poderia ter causado intervenção policial. Semanas depois, Michael entrou na história. O pai de Maya ficou mais preocupado ao notar uma grande mudança na filha e passou a se preocupar ainda mais com sua segurança. Durante as visitas ao pai, Maya começou a se comportar mal e a ficar acordada até muito tarde. James também descobriu que o novo homem com quem sua filha estava morando estava envolvido com traficantes de drogas e atualmente estava sendo perseguido por causa de uma grande dívida de drogas. Na verdade, Michael tinha discutido recentemente com sua mãe e padrasto. Pessoas iam várias vezes à porta deles em Sunderland atrás de Michael e do dinheiro que ele devia. Como resultado, quebraram as janelas, jogaram tinta na casa e roubaram os fusíveis, deixando-os sem eletricidade. Como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, James começou a notar hematomas no corpo de Maya também, incluindo um muito grande no osso púbico dela. Ao ver esses hematomas em sua filha pela primeira vez, James enviou uma mensagem à ex, Dana, perguntando o que havia acontecido. Mas ela sempre arranjava uma desculpa atrás da outra, incluindo que Maya simplesmente esbarrava nas coisas com frequência. Agora, Dana trabalhava e Michael não. Então, era ele quem ficava em casa com Maya durante o dia, enquanto Dana estava no trabalho. Na verdade, ela trabalhava como coordenadora de cuidados, organizando serviços para idosos em Stockton. A maior parte dos ferimentos de Maya ocorreu quando ela estava sozinha em casa com Michael. Quando Dana perguntava sobre sua filha, Michael sempre inventava desculpas, e ela acreditava nelas. Algumas das desculpas dele incluíam que Maya estava se beliscando e que ela estava esbarrando nas coisas. Dana até aceitava as explicações que vinham de Michael. Isso não fazia sentido, como quando ela apareceu com hematomas nos dois lados do rosto. Michael disse que foi por uma queda no escorregador do parquinho. Porém, os hematomas tinham formato de dedos adultos. O casal também tirou Maya da nova creche, aquela que ela tinha frequentado por apenas 2 dias, porque queria evitar perguntas sobre todos os ferimentos dela. O padrasto de Dana, Cristóvão Fellows, tinha visto Maya durante o período em que Miguel estava morando na casa. Cristóvão, na verdade, estava cuidando de Maya e dando banho nela, quando ele percebeu um grande número de hematomas no corpo dela. E como ele estava muito preocupado, ele acabou tirando fotos de todos esses ferimentos, incluindo alguns no rosto, abdômen e área pubiana dela. O padrasto de Dana enviou as fotos para ela,
mas ela ignorou os avisos e afirmou que a filha tinha feito aquilo sozinha. Ainda mais hematomas foram notados no corpo da menina depois que ela passou o fim de semana com a avó e o pai, James. Mas depois que ela foi devolvida para a mãe, Dana, quando o fim de semana acabou, Dana tentou dizer que ela tinha ficado com os hematomas enquanto estava sob os cuidados da avó. A tia-avó de Dana ficou tão preocupada que ligou para o Serviço de Proteção à Criança, mas não se sabe se alguma ação foi tomada. No mesmo dia em que Dana tentou colocar a culpa nos hematomas de Maya na avó dela, Michael mandou uma mensagem para Dana, dizendo que aquela seria a última vez que ele poderia cuidar de Maya. Por causa dos machucados, ele não queria ser responsabilizado por eles, então mandou uma mensagem para ela dizendo: Desculpa, mas não quero que ninguém me acuse nem a você. Em um momento, Dana chegou a mandar uma mensagem para a mãe do namorado dela, Michael, dizendo que ele estava muito estressado por causa do que aconteceu com Maya. Ela disse que não sabia o que fazer, mas depois mandou outra mensagem dizendo que precisava fazer alguma coisa porque podia ver que ele ia ter outra recaída e isso não ajudaria ninguém. Então, apesar de ter sido alertada sobre a situação, Dana não fez nada para impedir que a filha dela se machucasse. Ela disse a Michael que o amava e não queria perdê-lo, poucos meses após sua mudança para lá. Em 15 de setembro, Maya veria o pai, mas Dana avisou que ela não poderia ir porque estava muito doente. No entanto, ela provavelmente estava apenas escondendo os hematomas que Maya tinha no corpo. Pouco mais de uma semana depois, em 27 de setembro, Dana recebeu mensagens de Michael enquanto trabalhava. Ele disse a ela que Maya estava com mais um hematoma aparecendo no rosto, ao que Dana respondeu: Ah, poxa, coitadinha dela. Michael mandou uma foto para Dana mostrando os hematomas de Maya com a legenda: Olha o estado disso, poxa. Dana respondeu: Que porra é essa? Michael disse: Amor, espero que não ache que sou eu fazendo isso com ela. Ela respondeu: Eu nunca pensaria isso. E Michael disse para ela: Eu nunca encostei a mão nela, eu te prometo. E Dana respondeu novamente: Eu sei, amor, por favor, não ache que eu pensaria isso de você. Talvez devesse pensar nisso. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dana mandou uma mensagem para Michael dizendo: Muito obrigada por me ajudar com a Maya. No dia seguinte, 28 de setembro, Dana foi trabalhar novamente e Michael ficou em casa com Maya. Naquela manhã, Maya acordou com mal-estar no estômago, algo que já circulava pela casa. Não se sentia bem, mas não era grave. Então, às 3h37, naquela tarde, Michael ligou desesperado para Dana, dizendo que Maya não estava bem e ela precisava voltar. Ele então ligou para o 999 e disse que a menininha estava ofegante, tentando respirar. Enquanto Dana corria para casa, enviou uma mensagem ao namorado: Estou indo, não me deixe, você está bem? Mas ela não mandou nenhuma mensagem sobre a filha porque claramente não se importava. Só se importava com a vida amorosa dela com Michael. Polícia e paramédicos chegaram após o chamado ao 999 e encontraram Maya morta no chão da sala de estar. Depois, foi levada de helicóptero ao Royal Victoria Infirmary em Newcastle, mas nunca recobrou a consciência e morreu no hospital 2 dias depois. Ao chegar ao hospital, os médicos logo notaram muitos hematomas e marcas no corpo de Maya. Na verdade, cerca de 50, o que deixou os médicos desconfiados sobre a morte da menina. Só após chegar ao hospital com Maya é que Dana fez essa alegação. Ela começou a perceber que algo não estava certo e que os ferimentos de sua filha haviam sido causados intencionalmente. Uma autópsia revelou que a menina havia morrido após ser submetida a uma agressão por objeto contundente, provavelmente por sacudidas e impacto forte na cabeça, além de golpes violentos no abdômen. Também foram encontradas marcas indicando que houve puxões em sua orelha esquerda e mandíbula. A patologista chegou a dizer que a grande quantidade de danos causados aos olhos de Maya era algo que normalmente só viam em acidentes de carro em alta velocidade e quedas de vários andares. Todas as lesões de Maya pareciam ter sido infligidas de forma deliberada e resultaram em danos cerebrais dos quais ela nunca conseguiu se recuperar. Michael Damon foi preso no local pela polícia e paramédicos e depois acusado de assassinato. Assim que foi levado para interrogatório, Michael negou aos detetives que tivesse machucado Maya em algum momento. O relacionamento dele com a menina era ótimo, foi o que ele disse às autoridades. Ele a levava às lojas, comprava doces e nunca a repreendia ou gritava.
Ele afirmou que naquela tarde ela se sentiu mal, então foi para o quarto deitar enquanto fazia isso. Ele decidiu jogar um pouco de Xbox. Mas depois de 10 minutos, ele ouviu um barulho alto vindo do quarto da Maya, então se levantou para ver o que tinha acontecido. Quando fez isso, encontrou Maya caída no chão, mole e ofegante. Ele ligou para o 999 e, seguindo as orientações da atendente, fez reanimação cardiopulmonar na Maya até a chegada da polícia e dos paramédicos. Maicon também afirmou à polícia que não sabia como os ferimentos dela ocorreram. Ele supôs que ela devia ter caído da cama no chão acarpetado e, na queda, bateu em um puxador que ficava na mesa de cabeceira dela. Como isso causaria 50 ferimentos e um trauma craniano grave? Na verdade, não causa. A polícia também não acreditou em uma palavra do que Miguel estava dizendo, e durante a investigação, as autoridades também conversaram com o padrasto dele, Carlos Galhardo, que na verdade tinha visitado a casa no dia em que Maia morreu. Ele já estivera lá antes, por volta das 10h40. Lá percebeu que Maia estava muito chateada e chamava insistentemente pela mamãe. Ela parecia assustada com Miguel, ele disse, quando o padrasto saiu às 11h15. Ele disse que até considerou levar Maia com ele porque ela parecia muito desconfortável perto de Miguel, mas não levou. Um vídeo foi achado no celular de Miguel do dia em que agrediu Maia, por volta das 11h40. No vídeo, a garota aparece claramente chateada. Ela tenta recuar para uma abertura em forma de caixa, como se quisesse se esconder onde nenhum adulto pudesse alcançá-la. Miguel enviou o vídeo para Diana, que respondeu: "Que porra é essa?" Depois ligou para Miguel. Registros telefônicos mostram que, antes do ataque a Maia, Miguel fez várias ligações ao Departamento de Trabalho e Pensões. Ele tentou acessar o site deles para resolver seu crédito universal, equivalente ao auxílio social nos Estados Unidos da América, por volta das 14 horas. Naquela tarde, ele descobriu que, na verdade, tinha sido cortado dos seus benefícios. A polícia notou que, enquanto os paramédicos faziam reanimação cardiopulmonar em Maia, Michael saiu da sala para fazer outra ligação com seu telefone. Ele ligou de novo sobre seu crédito universal para saber por que os pagamentos haviam parado, enquanto a criança morria no cômodo ao lado. No mesmo dia, Michael era cobrado agressivamente por dívidas de drogas. 5 minutos após sua última mensagem sobre as dívidas, ele ligou para Dana, dizendo que Maya não estava bem. Além disso, a polícia também descobriu que Michael havia criado um perfil em um site de namoro online chamado Plenty of Fish. Isso ocorreu enquanto ele estava com Dana e trocava mensagens secretas com outras mulheres, incluindo uma que disse estar em trabalho de parto do filho dele. Além de tudo isso, Michael admitiu ser usuário de esteroides. Dana afirmou que não sabia de nada disso. Pouco depois da prisão de Michael, Dana Carr também foi presa e foi acusada de permitir a morte de uma criança e crueldade contra a criança. O julgamento deles começaria em outubro de 2023 e o advogado de Dana tentaria argumentar que sua cliente estava apaixonada por Michael, o que a deixou cega de amor. Isso fez com que Dana não conseguisse enxergar o que realmente estava acontecendo e reconhecer os sinais de abuso. O advogado dela também disse que, em determinado momento, Dana percebeu que também era parcialmente responsável pela morte de Maya. E ela sentiu um verdadeiro remorso por não ter salvado a filha quando poderia. A advogada dela então passou a usar aquele velho argumento de que ela teve uma infância difícil. E devido a dificuldades profundas em sua própria criação, Dana não estava preparada para lidar com uma criança ou com o tipo de relacionamento em que ela se encontrava. O que é besteira, pura besteira. Mas quando Dana foi questionada no tribunal, ela dizia que se sentia fisicamente mal por ter que sentar perto de Michael no banco dos réus. Dana disse que não só não sabia que Michael estava conversando com outras mulheres, como também não sabia que ele estava usando drogas e não sabia que ele estava machucando o filho dela. Ela afirmou que, se soubesse, teria o deixado imediatamente. Eu não acredito nisso. A mãe de Maya, Dana, então contou ao tribunal que, na verdade, estava grávida de gêmeos de Michael na época em que Maya morreu. Assim que ele foi acusado de assassinato, ela decidiu interromper a gravidez. A promotoria afirmou ter consultado a clínica onde ela disse ter feito o procedimento, mas não encontrou registros. O juiz também reconheceu que sabia da angústia de Dana pela morte da filha Maya, pois a amava. Ele comentou que Dana lamentava e chorava a morte de Maya,
e que essa já era uma punição pesada, que a acompanharia pelo resto da vida. No entanto, esse juiz também disse a Dana que ela sabia a gravidade dos ferimentos de Maya e quem os havia causado. Ele afirmou que as alegações dela de ter sido cega pelo amor explicavam, mas não justificavam suas ações. Dana demonstrou uma negligência intencional ou imprudente pelo bem-estar de Maya, e suas mentiras para proteger Michael garantiram que sua filha continuasse exposta a essa violência. Dana estava em liberdade sob fiança enquanto aguardava o julgamento. E durante esse tempo, ela não só conheceu um homem, se apaixonou, mas também teve um filho dele, isso mesmo. Michael Damon se recusou a depor no julgamento, mas seu defensor alegou que não houve motivação sádica na morte de Maya. E também não houve um grau substancial de premeditação ou planejamento. Michael foi considerado culpado de assassinato e recebeu uma sentença automática de prisão perpétua, tendo que cumprir no mínimo 20 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Dana Carr, mãe de Maya, foi condenada a 9 anos de prisão por permitir a morte de uma criança. Dana e Michael foram considerados culpados de negligência infantil e condenados a 6 anos, a cumprir junto com outras sentenças. Em 4 de novembro de 2022, ocorreu o funeral de Maya Chapel. As ruas de Consett ficaram cheias de pessoas vestidas de rosa, cor preferida de Maya. Um cortejo com carruagem puxada por cavalos levou o corpo de Maya até a Igreja Nossa Senhora em São José, onde ocorreram os serviços memoriais. Após a morte de Maya, seu pai James escreveu no Facebook: "Hoje é o dia. Vou te colocar para descansar, minha princesinha. Espero que você encontre paz. Desculpe ter demorado tanto. Se eu pudesse ter feito isso antes, eu teria feito. Eu te amo tanto. Maya Louise Chapel. Toda a sua família também te ama. Isso não é um adeus definitivo, minha princesinha. Só por agora. Vou te ver de novo e compensar tudo até nos reencontrarmos. Menininha." Bem, obrigada por ouvirem a história da Maya hoje. Havia tantas pessoas preocupadas com o bem-estar dessa garotinha, todos, exceto a pessoa que deveria se importar mais, a mãe dela. No início, achei que a Dana poderia ter sido enganada pelo Michael por estar apaixonada demais para perceber tudo. Mas quando ela continuou inventando desculpas para ele e nem sequer perguntou sobre a filha depois que ele a chamou de volta para casa, no dia em que a menina se machucou, isso me fez perceber que ela também é definitivamente culpada pelo que aconteceu com a Maya. Ela sabia o que estava acontecendo, só não se importava. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é mais ou menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Leland James Corkhill nasceu em 21 de dezembro de 2019 em Whitehaven, Cumbria, Inglaterra, filho de Laura Corkhill. Ele tinha 2 irmãos mais velhos e diziam que Leland era um bebê alegre. Com a risada mais contagiante, ele tinha o sorriso mais fofo, bochechas adoráveis e grandes olhos azuis. Após o nascimento de Leland James no Hospital West Cumberland, a mãe soube que ele não iria para casa com ela. Com apenas 48 horas de vida, Leland foi colocado sob os cuidados dos serviços sociais. Os serviços sociais de Cumbria disseram ter avisado Laura Corkhill 3 vezes antes do nascimento de Leland, que pretendiam tirá-lo de sua guarda. Porque eles achavam que ela não poderia atender às necessidades do bebê, Laura disse que nunca lhe disseram isso e ela nem sequer recebeu qualquer documentação até o dia em que realmente tiraram Leland dela. Agora, o motivo pelo qual os serviços sociais tiraram Leland dos cuidados da mãe foi porque, anos antes, ela também teve seus filhos mais velhos tirados dela. Laura Corkhill, na verdade, estava em um relacionamento abusivo e, quando ela tentou terminar esse relacionamento, chamou a polícia para retirá-lo de casa e os serviços sociais, que também tiraram os filhos dela. Isso levou Laura Corkhill a um estado mental terrível, e em alguns momentos ela nem queria mais existir. Mas então ela ficou grávida de Leland e virou a página. Laura ficou animada para ser mãe novamente, e ela não estava em um relacionamento na época.
Meses antes do nascimento de Leland, uma assistente social visitou Laura Corkhill para verificar onde o bebê moraria. E ela ficou impressionada com todos os preparativos que Laura tinha feito para o seu novo menininho. Chegou até a elogiar o quarto do bebê que ela tinha montado. A agente tranquilizou Laura, dizendo que não via chance de seu novo bebê ser tirado dela, pois tudo parecia em ordem. Mas então a primeira assistente social foi substituída por outra, e essa não foi tão gentil com Laura agora. Laura foi muito aberta sobre seu relacionamento abusivo e já havia feito várias aulas de parentalidade. Ela estava praticamente fazendo de tudo para garantir que os serviços sociais não tirassem seu novo bebê dela. Por isso foi surpreendente quando Leland James, seu novo bebê, foi tirado dela com apenas 2 dias de vida. E durante o ano seguinte, Laura Corkhill lutaria para tentar tê-lo de volta, mas infelizmente isso nunca aconteceria. Assim que Leland James foi tirado de sua mãe biológica, ele foi colocado em seu novo lar adotivo com sua nova mãe adotiva, Charlotte Day. Ela disse que enquanto ele estava lá, ele era feliz, risonho e adorava brincar. Agora, Laura Corkhill estava tendo visitas com seu filho 4 vezes por semana, e ela fazia questão de ir a todas. Ela adorava estar perto dele. Ela até pediu aos serviços sociais para aumentar o tempo das visitas, mas isso foi negado. Em março de 2020, durante o primeiro lockdown da Covid, ela não pôde mais ver Leland e teve que falar com seu menininho por videochamada. E ela acredita que os serviços sociais usaram isso contra ela e fizeram parecer que ela não queria visitar o filho tanto assim, quando na verdade ela estava desesperada para vê-lo e tê-lo de volta. Em julho de 2020, os serviços sociais informaram Laura Corkhill que seu filho Leland James seria colocado para adoção. Em agosto de 2020, Leland James, de 8 meses, ficou aos cuidados de Laura Castle, 38, e Scott Castle, 35. Eles eram um casal de Barrow e também tinham uma filha biológica mais velha que morava na casa. Eles haviam sido aprovados para adoção por um painel de adoção após completarem uma avaliação de 8 meses, e não havia sido levantada nenhuma preocupação sobre a aptidão deles para serem pais adotivos. Parece que a filha biológica de Scott e Laura foi concebida após vários tratamentos de fertilização in vitro. Mas como não tinham dinheiro, decidiram que a adoção seria a melhor opção. Mas poucos dias depois que os Castles levaram Leland para casa, Laura Castle começou a ter dificuldades. Ela até pediu para familiares irem ajudá-la com o garotinho. E sim, a mãe biológica de Leland tem o mesmo nome que a mãe adotiva dele. Ambas se chamam Laura. Em novembro de 2020, uma assistente social visitou os Castle e relatou preocupação pela falta de vínculo de Laura Castle com o menino. Na verdade, Laura havia dito a ela que não amava Leland, e isso não é incomum em adoções. Porém, as próximas coisas que Laura contou para a assistente social foram incomuns. Laura contou à assistente social que Leland não gostava de ficar em pé e era apenas preguiçoso e grande. Laura Castello afirmou que sentia estar apenas cuidando do menino como babá. E quando a agente mencionou a possibilidade de tirar Leland da casa, Laura Castello disse não. A família estendida o ama, então ele vai ficar. Então, no mês seguinte, em dezembro de 2020, foi feita uma revisão sobre a permanência de Leland, e os Castellos foram informados de que não poderiam adotar Leland permanentemente, a menos que um trabalho terapêutico adicional fosse realizado. Mesmo assim, o casal manteve a decisão e foi recomendada uma reunião de planejamento com assistentes sociais para o ano novo. Mas essa reunião nunca aconteceria porque, em 6 de janeiro de 2021, por volta das 20h15, Laura Castello ligaria para o 192 e pediria uma ambulância para a residência. Ela disse que 13 meses não respondia e estava com dificuldade para respirar. Ela disse que ele havia machucado a cabeça ao cair do sofá. Mas assim que os paramédicos chegaram à casa, eles imediatamente ficaram desconfiados da história de Laura. Porque Leland não só teve uma parada cardíaca, mas também apresentou uma hemorragia cerebral, o que não seria causado por uma queda do sofá. Leland James foi levado ao Furness General Hospital e depois transferido para o Alder Hey Children's Hospital, em Liverpool, onde ficou em suporte de vida. Infelizmente, não foi possível salvar o garotinho, e Leland James faleceu no dia seguinte, em 7 de janeiro de 2021.
Laura Castle afirmou à polícia, assim como à família e aos amigos, que a morte do garotinho tinha sido um trágico acidente. Isso aconteceu enquanto o marido dela, que trabalhava no turno da noite, estava dormindo. Desse jeito? Eu fui direto para a dor. Você admitiu que já tinha dado um tapa ou batido em Nathan James antes. Você sacode. Leland tinha ficado com eles por apenas 5 meses antes de morrer, e a mãe biológica de Leland, Laura Corkhill, foi contatada no dia em que ele foi levado ao hospital. Infelizmente, eles não deram a ela o nome do hospital para onde o filho foi levado, e ela não descobriu, só cerca de 24 horas depois. Quando Laura Corkhill descobriu em qual hospital Leland estava, ela correu para lá, mas infelizmente, quando chegou, já era tarde demais. Leland Corkhill já estava morto e seu corpo precisava ser mantido como evidência. Então, Laura Corkhill nem sequer pôde segurar seu menininho pela última vez. Leland Corkhill morreu devido a graves lesões no cérebro, na coluna e nos olhos. A patologista que realizou o exame post-mortem disse que o grau de força que teria sido aplicado em Leland para causar essas lesões teria sido significativo. A patologista disse que muitas das lesões dele eram compatíveis com agressão, e os hematomas na cabeça e no rosto eram compatíveis com beliscões, tapas, cutucões e empurrões. Havia também um ferimento nos lábios dele que foi causado por Laura Castello ao enfiar uma mamadeira à força em sua boca. Por raiva, não por consolo, como alegava, Laura Castello foi presa, acusada de assassinato e crueldade contra a criança. Scott Castello também foi preso e acusado de causar ou permitir a morte de uma pessoa, além de crueldade contra a criança. Aparentemente, Laura Castello contou a uma terapeuta comissionada pela saúde pública, durante uma de suas sessões de terapia, que tinha dificuldades para controlar a raiva, além de depressão e ansiedade. Laura também contou para essa terapeuta que frequentemente ficava irritada e impaciente. Ela também disse que gritava demais com a filha. E foi descoberto que Laura bebia 6 garrafas de vinho por semana e o marido dela, Scott, quase a mesma quantidade. Além disso, o casal tinha problemas financeiros, muitas dívidas e enfrentava dificuldades. O que nos leva à pergunta: eles queriam adotar Leland para acrescentar um novo membro à família ou queriam adotar o garotinho para receber aquele pagamento mensal? Essas informações importantes que Laura Castello revelou não foram enviadas ao clínico geral dela. O que significa que o painel de adoção não tinha essa informação no momento em que tomou a decisão. E claro, Laura Castello também não contou nada disso ao painel de adoção, porque ela queria enganá-los para poder adotar Leland de qualquer jeito. Laura e Scott Castello foram julgados em maio de 2022. E como eu disse, Laura Castello manteve o tempo todo que a morte dele foi apenas um acidente. Isso durou até o júri ser empossado para o julgamento de Laura e Scott. Naquele momento, Laura se declarou culpada de homicídio culposo, pois sabia que matou Leland, mas afirmou que não foi intencional. Laura contou ao tribunal que sacudiu violentamente o garotinho após o café da manhã porque ele não parava de chorar. E a cabeça dele bateu no apoio de braço, o que fez com que ele caísse do colo dela no chão. No entanto, especialistas médicos disseram ao tribunal que o grau de força necessário para causar os ferimentos dele teria sido severo e não teria sido causado por ele cair no apoio de braço ou cair do sofá. O tribunal acreditou que Laura Castello perdeu a paciência e bateu a parte de trás da cabeça de Leland contra um objeto duro, como um móvel. Laura Castello já havia dito aos assistentes sociais que não punia fisicamente o menino, como não deveria, pois ele é um bebê. Porém, o abuso dela contra Leland foi descrito em várias mensagens entre ela e o marido, Scott. Em mensagem de texto, Laura Castello chama Leland de idiota, saco de merda e babaca. Ele é um bebê, enquanto o marido dela o chamava de gordo de merda, idiota e saco de lixo. Algumas dessas mensagens de texto mostraram que, embora Scott não estivesse abusando de Leland diretamente, ele sabia do abuso e o incentivava ativamente.
Mensagens de texto de 23 de setembro de 2020 revelaram que Laura Castello havia mandado uma mensagem para o marido, que estava trabalhando no turno da noite na época, dizendo: "Sinceramente, eu realmente não gosto dele. Ele é insuportável e me arrependo totalmente", ela disse. "Vou enlouquecer, ele me irrita o tempo todo. Eu nunca consigo ter um dia ou noite tranquila, nunca." Outra mensagem de Laura Castello dizia: "Preciso parar de bater nele, porque se começar, não paro. Isso não nos leva a nada. E eu me sinto mal." Mas será que você sentia mesmo? Porque se sentisse, teria parado, ao invés de continuar até ele morrer. Laura. No dia seguinte, ela mandou outra mensagem para o marido dizendo: "Eu acabei com ele, não aguento mais. Ele vai ter que ir para onde?" Scott respondeu: "Ok, querida, ele estragou tudo, pelo menos tentamos." No dia seguinte, mais mensagens de ódio foram trocadas. Laura disse a Scott: "Acabei de bater nele de novo. Não quero fazer isso. Eu realmente estou no meu limite. Ninguém te conta sobre essa merda. Isso é estranho porque eu sempre ouço as pessoas falando sobre como bebês choram." Mas aparentemente Laura Castello não recebeu esse aviso. Ela então continua dizendo: "Parece que eu sou apenas uma mãe abusiva." E a resposta de Scott: "Você não é uma mãe abusiva, querida, de jeito nenhum. Não diga isso. Ele só está além do que conseguimos lidar. Vamos desistir. Não quero que você tenha um colapso nervoso. Você é mais importante para mim que ele." Na época em que essas mensagens foram enviadas, Leland tinha menos de 1 ano. E elas estão falando dele como se fosse um adulto que elas odeiam, tipo: "Oi, ele é um bebê." E então, no tribunal, Laura Castello tentou dizer que essas mensagens de texto não deveriam ser levadas a sério porque esse era apenas o senso de humor dela. Além disso, durante o julgamento, uma das vizinhas dos Castellos, Senhora Lloyd, testemunhou. Ela disse que ela e sua família ouviam constantemente Laura gritando, além de um som de tapa e uma criança chorando. E outra vizinha disse que ouviu Laura Castello gritando inúmeras vezes, e que na maioria das vezes eram apenas palavrões. Ela acrescentou: "Você ouvia as coisas mais horríveis, e a frequência dos barulhos só aumentou até a morte de Leland." E quando a promotora perguntou à senhora Lloyd se ela já havia contatado as autoridades depois de ouvir isso, ela disse: "Não, e isso é algo que não me deixa em paz." Quando perguntada por quê, ela disse que não queria criar uma situação constrangedora entre ela e os Castles. A filha da senhora Lloyd, Ellie, também testemunhou, dizendo que ouvia Laura Castle gritar por 5 a 10 minutos seguidos. Ela disse que 2 dias antes de Leland morrer, em 4 de janeiro, ouviu Laura Castle gritando e berrando, além de jogar brinquedos. E no dia em que Leland se machucou, 6 de janeiro, ela disse que ouviu um barulho muito alto, como se algo tivesse sido jogado no chão. E Charlotte Day? Leland, a antiga mãe adotiva de James, que cuidava dele desde que ele tinha apenas 2 dias de vida, disse que ela e sua família ficaram absolutamente devastadas. Ela também disse que não tem certeza se ainda quer ser mãe adotiva, porque não sabe se pode confiar nos pais adotivos. Ela também disse ao tribunal que Leland era um menino feliz e contente, que adorava brincar, ser carregado e receber carinho. O que era um contraste gritante com o que Laura Castello havia dito. Ela afirmou que Leland era chorão, chorava o tempo todo e resistia ao carinho. Talvez ele rejeitasse seu carinho por saber que você era um monstro. Veja vídeos de Leland na casa de Laura Castello, com ela pedindo silêncio. Que você tinha? Você está ficando toda animada. Você tinha? Em uma tentativa de defender sua cliente, o advogado de Laura Castle disse que sabia que ela estava tendo dificuldades com o marido trabalhando à noite, além do confinamento. Ele também disse que havia dias bons e que Leland era claramente amado pelos Castles. Ele também disse que não era o tipo de abuso gratuito que você veria nas manchetes, e a juíza concordou. Mas tanto faz, Leland está morto mesmo, então não importa o tipo de abuso.
Eles abusaram dele e o mataram, ou Laura fez isso, e o idiota só ficou parado assistindo tudo acontecer. Quero dizer, Scott, desculpe. Costello diria que sabia das dificuldades da esposa, mas não achava que ela machucaria o menino. Verdade, Scott, mesmo após aquelas mensagens de texto que ouvimos. E Laura Costello chorou alto durante todo o julgamento, especialmente quando a mãe biológica de Leland, Laura Corkhill, leu sua declaração e chamou Laura Costello de um monstro absoluto. Laura Corkhill disse que seu filho foi tirado dela por risco de dano emocional e físico. Mas ele, na verdade, sofreu tudo isso nas mãos de sua mãe adotiva. Ela continuou dizendo: disseram-me que ele teria uma boa vida e eu fiquei tranquila com isso. Agora estou destruída. Posso afirmar que isso não teria ocorrido se ele estivesse comigo. Agora uma vida inocente foi perdida. Parte meu coração saber que nunca mais verei o rosto dele. E Laura Corkhill continuou implorando ao juiz que desse a Laura Castle a pena máxima. Após 2 semanas e meia de julgamento, os jurados levaram menos de 3 horas para chegar ao veredicto. Eles consideraram Scott Castle inocente, e ele foi absolvido de todas as acusações. Sim, Scott Castle saiu impune, mesmo sabendo do abuso e até incentivando-o agora. Laura Castle foi condenada à prisão perpétua, podendo pedir liberdade condicional em 18 anos. A juíza a condenou a 21 meses por crueldade contra a criança, pena que deverá ser cumprida. Concomitantemente, ele disse que Laura Castle era uma pessoa horrível e uma mentirosa manipuladora. Ainda não se sabe exatamente o que ocorreu com Leland James em 6 de janeiro, como Laura Castle minimizou seriamente a violência que havia sido infligida ao garotinho. E aparentemente, enquanto estava na prisão, Laura Castle foi isolada e ostracizada, mas ela só tem a si mesma para culpar por isso. Acredite se quiser, mesmo após a morte de Leland, os serviços sociais ainda tentaram liderar. Eles queriam cremar Leland e tentaram escrever seu elogio fúnebre. Desta vez, sua mãe biológica, Laura Corkhill, lutou mais. Ela disse: tentaram me controlar totalmente, mas não conseguiram. Eles tentaram me fazer esquecer que eu era mãe, mas ninguém pode tirar isso de mim. E Laura Corkhill disse sobre ele: Leland James gostava de beijos e abraços e sempre adormecia nos meus braços. Meu filho Leland James Corkhill era um menininho feliz. Ele sempre tinha um sorriso brilhante e radiante, um sorriso que iluminava os dias, mesmo nos meus piores dias. Ele é o meu raio de sol. Meu filho Leland James me visita nos meus sonhos. Ele sempre estará ao meu lado, seguro para sempre agora, dentro do meu coração. Bem, obrigada por ouvirem toda a história de Leland James hoje. Esse caso é frustrante e, na minha opinião, ele nunca deveria ter sido tirado de sua mãe biológica. Para começar, ela tinha mudado completamente de vida em relação à pessoa que era anos atrás e parecia estar fazendo tudo certo. Então, por que não só tiraram ele dela, mas também tentaram colocá-lo para adoção? Isso não faz sentido para mim, e isso também me lembra do caso que eu fiz sobre Boo Vaughn. Porque a mãe dele, Danielle, também mudou de vida, mas foi continuamente ignorada até que fosse tarde demais e o filho dela estivesse morto. E falando do Boo, na verdade eu tenho estado em contato com a mãe dele, Danielle, e tenho tentado fazer tudo o que posso para ajudá-la. Porque ela não recebeu justiça, ninguém foi punido pela morte dele, e na véspera de Natal vai fazer 4 anos desde que Boo morreu. Tenho enviado e-mails, mensagens e ligado para o governador Chris Sununu, de New Hampshire, mas fui ignorada. Então, se você quiser ajudar Danielle a tentar conseguir um pouco de justiça para Boo. Eu estava pensando que se um monte de pessoas começar a escrever para o governador Sununu, então ele não vai conseguir ignorar todo mundo. Então escreva uma carta para ele e diga que Boo Vaughn, o menino de 5 anos que foi morto no estado dele, precisa de justiça. Mesmo assim, Danielle é uma pessoa muito doce e ela e o filho dela não mereciam nada disso, assim como Laura Corkhill e Leland. Se você curte True Crime e quer ouvir de mim, clique em inscrever-se e ative as notificações. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau.
Hannah Grace Rose Williams nasceu como Hannah Alemu em 19 de julho de 1997 na Etiópia. Ela e o irmão surdo Emmanuel foram abandonados pelos pais ainda crianças e viviam em um orfanato para adoção, Orfanato Católico Internacional Advocates, na Etiópia, chamado Kidani Merit. Hannah gostava de tricotar, crochetar, ler, desenhar e fazer vários tipos de artesanato. Ela também gostava de jogar futebol e andar de bicicleta. E ela foi descrita como uma jovem muito agradável, com uma ótima personalidade e um sorriso lindo. Um detalhe: as pessoas que acabariam tirando a vida dela foram as mesmas que escreveram isso. Então, em agosto de 2008, Hannah e Emmanuel viajaram com um acompanhante para os Estados Unidos para morar com um casal. Carrie e Larry Williams, que eles nunca tinham conhecido, eram um casal de quase 50 anos de Cedric Woolley, Washington. Eles já tinham 7 filhos biológicos juntos, com idades entre 7 e 17 anos, mas recentemente decidiram que ainda queriam ter mais filhos. No entanto, como Carrie não podia mais ter filhos, eles decidiram adotar. Eles foram avaliados em casa pela agência de adoção e logo aprovados para adotar. Pouco tempo depois, eles receberam uma ligação dizendo que havia um garotinho surdo na Etiópia que precisava de um lar. Como Carrie sabia a língua de sinais americana, acharam uma boa combinação. E depois de concordarem em adotar Emmanuel, eles viram um vídeo de 60 segundos da irmã dele, Hannah, e decidiram que queriam adotá-la também. Por isso meu comentário é emotivo, ela está vindo. Quantos anos você tem? 10 anos. Qual sua série na escola? 37, ok. Quanto você gosta de estudar? Agora, a família Williams vivia de modo diferente da maioria em sua casa isolada, com acesso muito restrito à televisão ou internet. Educavam seus 7 filhos em casa e socializavam pouco. Os Williams eram cristãos fundamentalistas devotos e se tornaram ainda mais radicais com o tempo. Larry até estava pregando sermões no quintal nessa época, e Carrie tinha deixado de usar calças para usar apenas saias e vestidos. Ela também não acreditava que mulheres deveriam usar maiôs ou, veja só, votar. E em parte devido a essas crenças religiosas, o casal achava que punição corporal era apropriada para seus filhos. Agora, se a agência de adoção soubesse que era assim que eles puniam seus filhos, não teria permitido que adotassem Emmanuel e Hannah, mas eles não sabiam. No começo, parecia que tudo estava indo muito bem para a família e seus novos filhos. Uma assistente social da agência de adoção passava de vez em quando para ver como as coisas estavam indo. Emmanuel tinha aprendido a se comunicar em linguagem de sinais com seus novos irmãos, e Ana estava lendo livros, e o seu favorito era A Pequena Casa na Pradaria. Ana também passou de 35 quilos um pouco abaixo do peso quando chegou aos 48 quilos. Mas depois que as crianças estavam morando com a família há 6 meses, o processo de adoção foi considerado finalizado. Isso significava que as assistentes sociais não iriam mais até a casa para verificar Emmanuel e Ana. Isso também fazia com que, além de serem tratados diferente das outras crianças, os 2 irmãos enfrentassem um verdadeiro inferno. Amigos e vizinhos notaram que Ana era frequentemente excluída das atividades familiares e, ao sair com eles, ficava para trás. Se as crianças estavam brincando na entrada da garagem, ela ficava afastada à margem da garagem. E Carla começou a reclamar para amigos e conhecidos que Ana era rebelde e não a obedecia. Ela também ficou chateada porque Ana menstruou pouco depois de chegar aos Estados Unidos. E ela disse que esperava adotar uma criança e não uma mulher adulta. Ela sabia que Ana tinha 11 anos e, com outras filhas, deveria esperar por isso. Não sei o que ela buscava. Talvez Carla tenha recomendado quando outros sugeriram. Ela sugeriu ligar para a agência de adoção para ver se poderiam ajudar com Ana. Eu não desejo ela para ninguém. A vida de Ana logo se tornou uma série de punições diárias e cada vez mais severas. Ela foi forçada a dormir em um celeiro que ficava a mais de 24 metros da casa principal. Depois, dormir no celeiro logo se transformou em dormir em um banheiro escuro e trancado. E, por fim, Ana foi obrigada a dormir em um armário trancado de 1,20 por 60 centímetros. Foi aí que Ana passou grande parte dos últimos 6 meses de sua vida, às vezes confinada por até 24 horas seguidas.
Embora seus pais tocassem sermões bíblicos e músicas religiosas alto, Carrie afirmou que isso durava só até 10 horas, não 24. Isso não torna as coisas muito melhores agora. Hannah era portadora de hepatite B e, uma vez, enquanto estava menstruada, os Williams a acusaram de espalhar seu sangue menstrual nas paredes do banheiro. Então, ela foi obrigada a usar um banheiro químico do lado de fora, atrás do celeiro, que só era limpo 1 ou 2 vezes por ano. E Hannah também era forçada a tomar banho no quintal da frente, sob a água fria da mangueira do jardim, à vista de toda a família. Também houve momentos em que a família não falava com ela por até 2 dias seguidos. Agora, Emmanuel tinha uma situação um pouco melhor do que sua irmã, mas também era odiado e maltratado por sua nova família. Se Hannah ou Emmanuel agissem de forma rebelde, de acordo com os critérios de Carrie, seja lá quais fossem esses critérios, então eles eram obrigados a sair para fora. Mesmo que estivesse congelando, chovendo ou nevando, e o que ela dava de comer para as crianças também era horrível. Seriam restos frios com legumes congelados por cima ou sanduíches que tinham sido propositalmente encharcados em água. E os castigos só pioraram a partir daí. Carrie, na verdade, inventava várias razões ridículas para punir Hannah. Se Hannah discutisse com Carrie sobre as roupas que ela escolheu, provavelmente isso aconteceria, pois queria escolher sozinha. Ela tem 12 anos, então Carrie a punia, deixando-a usar apenas uma toalha e às vezes fazendo-a andar descalça também. E o cabelo lindo e trançado de Hannah, do qual ela tanto se orgulhava, Carrie raspou. Ela fez isso 3 vezes, sendo uma dessas vezes porque Hannah cortou a grama muito curta. Hannah e o irmão não podiam participar de aniversários ou do Natal. Às vezes, eram forçados a ficar do lado de fora enquanto a família celebrava com os filhos biológicos. E tanto Hannah quanto Emmanuel também apanhavam regularmente, com cintos, um bastão longo de cola e um pedaço de tubo plástico fino. Agora, os filhos biológicos do casal às vezes também apanhavam, mas nada comparado ao que Emmanuel e Hannah recebiam. Carrie ainda punia as crianças por motivos mais absurdos. Isso incluía errar qualquer coisa na lição de casa, ficar no lugar errado e pegar comida escondido, porque ela frequentemente negava comida para eles. Então, quem não faria isso? Emmanuel acabou sendo forçado a dormir no banheiro, assim como sua irmã também. E não muito tempo depois de ter chegado à casa dos Williams, Emmanuel começou a urinar na cama, provavelmente porque estava com medo das coisas que tinham começado a acontecer. Mas os Williams achavam que ele fazia isso de propósito e o faziam sair imediatamente da cama para tomar banho do lado de fora, na água gelada que saía da mangueira do jardim. E Emmanuel, por ser surdo, era punido por não ouvir as vibrações dos passos dos Williams no chão, caminhando em sua direção. Sim. Por causa disso, ele frequentemente era chicoteado nas solas dos pés, e por outros erros considerados pela Carrie, ele era chicoteado em outras partes do corpo. Uma vez, durante uma celebração em família, Larry bateu tão forte na cabeça de Emmanuel que ele começou a sangrar e o sangue escorreu pelo rosto dele. Larry, em vez de pedir desculpas, colocou Emmanuel do lado de fora no frio e disse à família para não se comunicar com ele em língua de sinais. E, quando a família ia à igreja, outro paroquiano, que também era surdo como Emmanuel, tentava conversar com o menino sozinho para perguntar como ele estava. Mas toda vez que ele tentava fazer isso, Carrie ou Larry o afastavam rapidamente. A família chegou até a tentar mudar a idade de Hannah. Eles achavam que poderiam expulsar Hannah aos 18 anos, e Carrie disse que bastava treinar Emmanuel para obedecer. Ele seria mais fácil que Hannah. Quando perguntaram a Carrie como Hannah sobreviveria, ela disse: "Não é problema meu." E toda essa punição sem sentido e cruel continuaria para Hannah até o dia 11 de maio de 2011. Nesse dia, Carrie mandou Hannah para fora, e Hannah estava vestindo apenas uma camiseta e um shorts de moletom cortado, e estava garoando. E fazia cerca de 7 graus, e nesse momento, Hannah estava extremamente magra e desnutrida, o que tornava Sentir ainda mais frio. lá fora. Hannah foi mandada para fora como castigo, e Carrie pediu que ela fizesse polichinelos para se aquecer. Mais tarde, Carrie chamou Hannah para voltar para dentro.
Ela afirma que Hannah foi desobediente e decidiu que não queria voltar para dentro, certo? Porque depois de ficar tanto tempo lá fora congelando, ela não iria querer voltar para dentro e se aquecer. Não, nada de sair. Logo, Hannah começou a cambalear, e seus irmãos já estavam olhando pela janela há algum tempo. Emanuel diria que eles estavam rindo dela. Logo, Hannah começaria a tirar a roupa enquanto ainda estava do lado de fora, no frio, algo conhecido como despir paradoxal da hipotermia. Hannah então começou a cair e bater a cabeça. Ela se levantava, mas Carrie achava que ela estava apenas fingindo e fazendo de conta que não conseguia andar quando caía de novo. Finalmente, Hannah caiu de rosto na lama quando uma das filhas biológicas de Carrie avisou que Hannah estava deitada de bruços e, dessa vez, não estava se levantando. Então, Carrie finalmente saiu, e a primeira preocupação de Carrie certamente não foi com a vida de Hannah, mas sim com sua nudez considerada imodesta. Então, ela pegou um lençol, cobriu Hannah primeiro e depois pediu para seus 2 filhos adolescentes ajudarem a levar Hannah para dentro. Mas antes de ligar para o 911, Carrie decidiu ligar para Larry, que estava voltando para casa do seu turno na Boeing. Provavelmente para que ela pudesse perguntar a ele que tipo de desculpa ela deveria dar para a operadora do 911 e para os primeiros socorristas. Depois de falar com ele, Carrie finalmente discou 911, onde disse para a operadora: "Acho que minha filha se matou. Ela é muito rebelde." Enquanto a operadora do 911 explicava a Carrie como fazer respiração boca a boca, ela disse que a boca de Hannah estava cheia de lama e os olhos dilatados. Então, a voz de Carrie ficou irritada enquanto ela dizia para a operadora que Hannah estava nua e que Hannah vinha sendo passivo-agressiva ultimamente, causando muito estresse para ela. Ela parece o Maclean Dakota, o pai de Collins. Eu simplesmente não entendo o que poderia fazer alguém odiar tanto uma criança assim. Você não só os mata, mas ainda age como se fossem vis e repugnantes, como se os odiasse mesmo após mortos. O que há com essas pessoas? Os paramédicos chegaram após a meia-noite e Hannah foi levada ao hospital Skagit Valley. Ela estava extremamente abaixo do peso. Sua cabeça havia sido raspada recentemente e seu corpo tinha cicatrizes das repetidas surras com uma mangueira plástica de encanamento. Quando Hannah chegou ao hospital, os médicos logo viram que pouco podiam fazer por ela. E em 12 de maio de 2011, Hannah Williams foi declarada morta. A polícia interrogou Carrie no mesmo dia, e como Larry não estava lá quando Hannah desmaiou, eles só interrogaram ela, até esse momento. Carrie cooperou e respondeu a todas as perguntas dos detetives na entrevista. Carrie disse que o comportamento de Hannah havia piorado nos últimos 6 meses, e que ela vinha mentindo, roubando e se automutilando. Mas Hannah não tinha nenhum problema comportamental diagnosticado, como Carrie disse, ela era apenas rebelde. Ela contou depois a outro detetive que estava lidando com os problemas de Hannah conversando com ela, lendo para ela e tocando música, além de outras formas de correção. E Carrie chegou a dizer que na hora do jantar, Hannah não queria comer. Por isso ela estava só pele e osso. E Carrie também disse que quando Hannah tirou a roupa, ela achou que ela estava apenas brincando. Porque ultimamente, Hannah andava abaixando as calças na frente dos meio-irmãos. Foi isso que Carrie disse. Pelo menos um laudo de autópsia determinou que Hannah morreu de hipotermia e que desnutrição, assim como gastrite crônica, foram fatores contribuintes. De acordo com seus registros médicos, entre 2009 e 2011, ela perdeu 14 quilos. Hannah pesava entre 34 e 36 quilos quando morreu, sendo mais leve que 97% das meninas da mesma idade. Ela também era muito baixa para a idade dela. O corpo frágil de Hannah não suportou o frio intenso daquele dia. Um dia após sua morte, os serviços de proteção infantil tentaram acompanhar as outras crianças, inclusive Emanuel. Ao chegarem à casa, Larry não deixou que entrassem, então pediram à polícia para acompanhá-los no dia seguinte, quando voltaram. Uma policial afirmou que a família tratou a morte de Hannah como algo rotineiro. 12 dias depois, a polícia entrevistou as outras crianças da casa. Nessa altura, elas provavelmente já tinham sido ensaiadas pelos pais, porque era exatamente assim que os depoimentos delas pareciam. Todas disseram que Hannah era rebelde e não gostava de ouvir a Karine.
Uma das crianças chegou a dizer que achava que Hannah estava possuída por demônios. E 2 meses depois, em meados de julho, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima dizendo que Karine não gostava dos filhos adotivos e que Emanuel estava sendo tratado tão mal quanto Hannah. Então, o Conselho Tutelar iniciou uma investigação e todas as 8 crianças foram colocadas sob a tutela do Estado. Você pensaria que isso teria ocorrido antes de julho. Eles notaram o corpo emagrecido dela e o fato de estar nua do lado de fora. Tipo, obviamente tem algo acontecendo aqui, não é normal. Por que isso não foi investigado muito antes? E só em 29 de setembro de 2011 que Larry e Carrie foram finalmente presos e acusados pelo assassinato de Hannah. Eles foram acusados de homicídio por abuso e agressão de primeiro grau contra uma criança, sendo essa a segunda acusação por causa dos maus tratos a Emanuel. Ao revistarem a casa dos Williams, os detetives notaram que estava muito limpa e arrumada, sem sinais de que 8 crianças moraram ali. Um livro fundamentalista cristão sobre criação de filhos chamado Para Treinar uma Criança. Esse livro dá conselhos aos pais sobre como criar seus filhos. Obedecer sem questionar e recomenda que, para fazer com que seus filhos obedeçam, você comece a bater neles quando ainda têm apenas alguns meses de idade. Sim, é ridículo. Esse livro de treinamento infantil também foi implicado em outras mortes de crianças, como a de um menininho na Carolina do Norte e uma menina que morava na Califórnia. Aparentemente, os conceitos do livro foram aplicados diligentemente a todas as crianças, porque elas disseram aos investigadores que não se comportavam mal, porque elas tinham sido treinadas, e como seus irmãos adotivos não foram treinados desde pequenos, por isso agiam de forma rebelde. Mas esse livro foi só o começo. Todos os 7 filhos biológicos de Carrie e Larry podiam participar dos abusos contra Hannah, e Emanuel, um dos irmãos de Hannah, contou aos investigadores que ninguém gostava de Hannah. Isso não importava, pois ela sempre ficava no armário. Eles também não a ouviam, já que ela parou de chorar quando apanhava. As crianças disseram aos detetives que Hannah não participava das aulas em casa, nem das refeições familiares há mais de 1 ano. No abrigo, após Emanuel e outras crianças serem retirados da casa, uma terapeuta e uma especialista em crianças surdas disseram que Emanuel tinha medo de falar sobre o tempo com os Williams por temer punição. As habilidades linguísticas dele também estavam atrasadas, e ele pedia desculpas compulsivamente pelos menores erros, além de perguntar para a nova mãe adotiva por que ela não o machucava. Emanuel até tinha pesadelos com a possibilidade de ter que voltar para aquela casa, e ele sabia que teria sido o próximo a morrer se alguém não tivesse interferido. Ele foi diagnosticado com estresse pós-traumático. Então, em novembro, Larry e Carrie também foram acusados de homicídio culposo em primeiro grau por violência doméstica. Isso significava que o crime deles, a morte de Hannah, fazia parte de um padrão contínuo de abuso psicológico, físico ou sexual. Agora, antes do julgamento de Carrie e Larry, o corpo de Hannah precisaria ser exumado e os médicos mediriam seus dentes para tentar descobrir qual era a sua idade. A idade dela era importante porque o casal havia sido acusado de homicídio por abuso, e nesse tipo de homicídio, a criança precisa ter 16 anos ou menos. Os registros de adoção dizem que Hannah tinha 13 anos, mas os Williams e o advogado deles estavam tentando dizer que ela era mais velha do que isso. 2 dentistas examinaram os dentes de Hannah e foi determinado que, no momento da morte dela, Hannah tinha 16 anos ou menos. Então as acusações permaneceram. O julgamento de Carrie e Larry Williams começaria em julho de 2013. Uma das primeiras pessoas a depor seria o irmãozinho de Hannah, Emanuel. Um intérprete de linguagem de sinais o ajudou a falar diante do júri. Ele contou a eles que ele e sua irmã eram espancados repetidamente, além de serem punidos com uma mangueira de água enquanto estavam na casa dos Williams. Emanuel diria: batiam forte em mim e também na minha irmã. O pai usava um bastão para nos bater se molhássemos a cama, eles usavam uma mangueira de água em todo o nosso corpo para nos molhar. Eles também batiam na sola e nos dedos dos meus pés. Carrie e Larry Williams subiriam ao banco das testemunhas para se defenderem e começariam a apontar o dedo um para o outro. Carrie manteve sua história original de que tinha pedido para Hannah entrar, mas então Hannah começou a se jogar no chão.
Carrie disse que Hannah bateu a cabeça e ralou os joelhos, mas achava que ela só fazia birra. Carrie contou que colocou um lençol sobre Hannah depois que ela desmaiou, porque a modéstia é importante para sua família. E Carrie disse ao tribunal que acreditava que Hannah tinha feito isso consigo mesma acidentalmente. E ela também disse que, como não era o homem ou a chefe da família, não era responsável pelo que acontecia na casa. Larry disse ao júri que se sentia responsável e envergonhado. Ele disse que às vezes não concordava com os métodos de disciplina de Carrie e se arrepende de não ter interferido. Ele disse que, como trabalhava muitas horas na Boeing, não sabia de tudo o que acontecia dentro de casa. Mas só de olhar para Hannah, ele perceberia que ela não estava sendo alimentada. Tenho certeza de que ele estava em casa no Natal e em outras festas, quando ela e o irmão eram expulsos. Então, não acredito nisso. O advogado de Larry disse que Carrie é quem deveria passar décadas na prisão, porque ela foi a principal responsável por todo o maltrato a Hannah e Emmanuel. A nova mãe adotiva de Emmanuel também testemunhou e disse que quando acolheu o garotinho, ele estava extremamente magro e coberto de arranhões. No dia 9 de setembro, 7 semanas após o início do julgamento, Carrie e Larry foram considerados culpados de quase todas as acusações feitas contra eles: agressão de primeiro grau contra Emmanuel, homicídio culposo de Hannah e, no caso de Carrie, homicídio por abuso. Em 29 de outubro de 2013, Larry recebeu 28 anos de prisão e Carrie, 37 anos após a morte de Hannah. A agência de adoção que havia colocado ela e o irmão com a família Williams fez algumas mudanças. E os procedimentos de acompanhamento após a colocação agora vão durar 1 ano em vez de apenas 6 meses. Os adotados também agora serão entrevistados longe dos pais adotivos, e as famílias devem concordar contratualmente que, se os relatórios pós-adoção não forem apresentados, a agência de adoção pode chamar o conselho tutelar ou a polícia. E a agência de adoção que os enviou para a casa Williams teve suas adoções etíopes temporariamente suspensas em 2012 devido a preocupações com abuso. Emmanuel agora está morando com uma mãe adotiva afro-americana surda. Suas habilidades em linguagem de sinais melhoraram muito e ele parece mais feliz do que nunca. Após a sentença de Carrie e Larry, o Centro Comunitário Etíope planejava instalar uma lápide para Hannah, onde só havia um marcador temporário. Em outubro, membros da comunidade que acompanharam o julgamento e tentavam entender o que deu errado há anos, descobriram que não poderiam. 2 anos após a morte de Hannah, a família Williams encomendou uma lápide por conta própria, mas nela a data de nascimento de Hannah está como 1994, 3 anos antes do registrado em sua certidão de óbito. Como os Williams estavam entrando com um recurso, essa gravação foi uma forma de, postumamente, mudar a idade de Hannah de 13 para 16 anos, exatamente como o advogado de defesa dos Williams havia argumentado, para invalidar a acusação mais grave. Vou retratar Hannah não como jovem vítima, mas como adolescente problemática. Revolta ver isso feito após a morte da menina. Eles estão tentando livrar a família deles da culpa, em vez de se importarem com essa garotinha que foi assassinada. Que bonito. Os serviços funerários de Hannah Williams ocorreram na quarta-feira, 18 de maio de 2011, Na Capela Lamley, em Cedral, Woolley. Ela foi enterrada no cemitério União de Cedral Woolley. Obrigada por ouvirem a história de Hannah hoje. Eu não entendo por que essas pessoas, ou monstros, quiseram adotar mais 2 crianças quando já tinham 7 filhos próprios. E só para espancá-los. Hannah parecia uma garotinha doce que, potencialmente, poderia ter tido um futuro melhor para ela aqui nos Estados Unidos. Mas isso foi tirado dela por aqueles animais. Fico muito feliz que o irmão dela, Emmanuel, saiu e agora está bem. Mas e se os serviços de proteção à criança tivessem demorado mais para tirá-lo de casa? Hoje eu poderia relatar 2 homicídios, não só um. Espero que ele tenha uma ótima vida, pois sei que Hannah desejaria isso para ele. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso por mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando. Posto vídeos novos de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel. Até a próxima, se cuidem. Tchau.
Marcus Faisal nasceu em 24 de junho de 2003 e passou os primeiros 3 anos de sua vida em Milltown, Ohio, com sua mãe, Dona Trevino, e seus 2 irmãos, Michael e Peaches. Marcus era um garotinho incrível que adorava flores. Bob, o construtor e bolhas de sabão. Alguns lugares relatam que Marcus tinha apenas um atraso, enquanto outros dizem que ele tinha um diagnóstico de autismo. Ele estudava em uma escola para crianças com necessidades especiais. Sendo uma criança pequena, Marcus era muito ativo e sua mãe, Dona Trevino, tinha dificuldade para acompanhá-lo. Uma vizinha dizia que frequentemente via a Dona do lado de fora ou no corredor, chorando de exaustão e frustração. A polícia já conhecia essa casa, pois havia chamadas frequentes para lá. Dona era vítima de violência doméstica por parte do namorado. Durante essas visitas, os policiais perceberam que o local estava infestado de pulgas e cheirava a fezes. Pouco após o primeiro aniversário de Marcus, em 9 de agosto de 2004, o Serviço de Proteção à Criança do Condado de Butler se envolveu pela primeira vez com a família. E em janeiro de 2006, Marcus engatinhou para fora da janela do seu quarto no 2º andar e caiu. Felizmente, Marcus não teve nenhum ferimento grave, porque poderia ter sido muito pior. Ele só precisou levar pontos no queixo. Então, em 22 de abril de 2006, Marcus foi encontrado vagando pelas ruas depois de quase ter sido atropelado por um carro. Quando a polícia falou com Dona, ela disse que cuidar dos filhos estava difícil demais. Se sentia sobrecarregada e sem saber o que fazer. Ela disse que não achava que conseguiria cuidar deles por mais tempo, então os assistentes do Serviço de Proteção à Criança retiraram as crianças de casa. Essa foi a 3ª vez que os filhos de Dona foram tirados dela. Então, o Serviço de Emprego e Família do Condado de Butler recebeu a guarda temporária de Marcus e seus irmãos. A agência privada Lifeway for Youth foi contratada pelo Sistema Estadual de Adoção e colocou Marcus com seus novos pais adotivos. Liz e David Carroll, eles eram um casal de Union Township, que ficava no condado vizinho de Claremont na época. A Lifeway for Youth não sabia que o novo pai adotivo de Marcus, David, tinha um problema de saúde mental. Se eles soubessem, isso teria desqualificado imediatamente ele de ser um pai adotivo. Eles também não sabiam que havia um 3º adulto morando na casa. A namorada de David. Sim, ele tinha uma esposa, Liz, e também tinha uma namorada que morava com ele, Amy Baker. Como eu disse, David foi diagnosticado com transtorno mental. Agora era bipolar e tomava remédios para isso. No entanto, ele tinha dificuldade em manter um emprego. Em vez disso, ele ajudava Liz, que administrava uma creche na casa do casal. Às vezes, David achava difícil lidar com as crianças da creche e com as crianças adotivas em sua casa. Isso acabou tirando muita da atenção de Liz do casamento, então em determinado momento David acabou se mudando também. Liz implorou para que ele voltasse e ele voltou, mas trouxe com ele sua nova namorada, Amy Baker. Liz dizia que não se importava com Amy morando lá porque estava tendo dificuldades para criar todas as crianças sozinha de qualquer forma. 2 meses após Marcus ficar sob os cuidados dos Carrolls, em junho de 2006, David Carroll foi preso por violência doméstica. Depois, a acusação foi arquivada, mas isso não foi informado à Lifeway for Youth, como era exigido. Em 15 de agosto de 2006, Liz Carroll, mãe adotiva de Marcus, o declarou como desaparecido. Liz contou que ela e Marcus brincavam nos balanços e escorregadores no Parque Joliffe, quando desmaiou por pressão baixa devido a um problema cardíaco aparente. Ela contou que estava lá com 4 crianças, uma com David Carroll, outra adotiva, um bebê de colo sob seus cuidados e Marcus, afirmou Liz. Ao recobrar a consciência, Marcus havia sumido e ela achou que ele fugira. Isso desencadeou uma busca massiva de 3 dias por centenas de voluntários, policiais e equipes de busca. No 3º dia, eles pararam de procurar porque não haviam encontrado nenhuma evidência. E depois de conversar com algumas pessoas que estavam no parque naquele dia, nenhuma delas disse que tinha visto Marcus lá com Liz naquela tarde. A história da Liz também não fazia sentido. Se ela tivesse desmaiado e o Marcus estivesse lá junto com mais 3 crianças, por que ele simplesmente teria fugido? Ele era muito pequeno para saber que precisava de ajuda.
As outras crianças e Liz estavam lá, então provavelmente ele teria ficado com elas, pois era o que conhecia. Ele não teria motivo para fugir e se esconder só porque a Liz desmaiou. Não é como se alguém estivesse atrás dele, então isso realmente não faz muito sentido para mim, pessoalmente. Liz implorou, chorando ao público, para ajudar a encontrar Marcos. E, em 22 de agosto de 2006, até fez uma coletiva de imprensa. Usando as mesmas roupas que vestia no dia em que Marcos desapareceu, ela afirmou que usou as roupas na esperança de despertar a memória de alguém que o tivesse visto naquele dia. Liz disse em sua declaração: Peço que qualquer pessoa que me viu com meus filhos, ou me viu, ou viu Marcos, por favor entre em contato com as autoridades. Ela continuou: Marcos é meu filho. Eu sei que as pessoas acham que o acolhimento é temporário, mas por favor, devolvam ele para um hospital. Acordar todas as manhãs e não tê-lo correndo para mim é muito difícil. Eu sou mais próxima dele do que a mãe biológica dele. Mas como ainda não tinham encontrado nenhuma evidência e não havia testemunhas de que Marcos sequer estivesse lá, a polícia começou a ficar desconfiada de Liz e David Carroll. A polícia entrevistou a assistente social do Marcos e ela disse que não via o Marcos desde o dia 3 de agosto. Embora tecnicamente ela não o tenha visto naquela ocasião, pois Liz e David disseram que ele dormia por estar doente. Depois que David, Liz e Amy falharam no teste do polígrafo, a polícia decidiu que precisava fazer um acordo com um deles para descobrir onde estava Marcos. Então, em 28 de agosto de 2006, Amy e Liz foram instruídas a comparecer ao tribunal para testemunhar diante de um grande júri. Eles decidiram que fariam um acordo com Amy, desde que ela não tivesse nada a ver com a morte de Marcos. Amy, é claro, aceitou esse acordo e imediatamente começou a colocar Liz e David na fogueira. Amy testemunhou que David e Liz não queriam levar Marcos para a reunião de família que eles iam participar no fim de semana de 4 a 6 de agosto. Eles preferiram amarrá-lo com fita e deixá-lo no armário enquanto saíam. Mas depois de irem para Williamstown, onde a reunião estava acontecendo, David decidiu que talvez não fosse uma boa ideia deixá-lo lá. E eles deram meia volta e foram para casa, apenas para encontrar Marcos já morto. Amy admitiu que então foi com David para uma área remota no condado de Brown para queimar o corpo dele e depois jogar o que restou no rio Ohio. Após o interrogatório, Amy levou os investigadores a uma antiga chaminé de pedra em uma propriedade de 88 acres no condado de Brown, onde afirmou que David Carroll queimou o corpo de Marcos. Investigadores do departamento do xerife de Hamilton coletaram material da chaminé e, após testes de DNA, confirmaram que eram os restos mortais de Marcos. As autoridades também vasculharam o rio próximo a Aberdeen, onde Amy afirmou que descartaram o restante dos restos mortais. Infelizmente, só alguns pequenos ossos de Marcos Faisal foram encontrados em 28 e 29 de agosto. Tanto Liz quanto David foram indiciados por acusações no condado de Claremont, assim como no condado de Hamilton. Essas acusações envolviam o assassinato de Marcos e a obstrução da investigação sobre seu desaparecimento. Todo o sofrimento público de Liz e seus apelos para Marcos voltar eram apenas uma encenação. Na verdade, o desaparecimento de Marcos no Parque Joliffe foi um dos 2 planos que o trio havia tramado. Eles pensaram em ir para a Ilha Kings e avisar as autoridades que ele se perdeu lá. Liz disse que estavam, abre aspas, tentando descobrir como. Íamos criar uma história sobre seu desaparecimento e quem seria o responsável. Ela disse que acabou sendo escolhida como a pessoa que deveria ter perdido o menino no Parque Joliffe, e no dia em que Liz supostamente desmaiou. Marcos, na verdade, recebeu a assistente social menos de 1 hora depois. Dias antes, já haviam dispensado uma assistente social que queria verificar Marcos. Os Carroll sabiam que precisavam agir antes que outra assistente social viesse procurar Marcos novamente. Tudo foi planejado o tempo todo, e ambos os pais adotivos foram acusados. Agora, mesmo que Amy Baker tivesse recebido imunidade em Ohio pelo seu testemunho, ela ainda enfrentava extradição de Ohio para Kentucky por manipulação de provas apresentada contra ela no condado de Mason. Essa acusação estava relacionada à confissão de Amy de ter ajudado a descartar os restos mortais de Marcos no rio Ohio, mas essas acusações contra ela foram posteriormente retiradas, então ela não cumpriu pena por isso.
Os braços de Marcos estavam presos atrás das costas. Em seguida, ele foi coberto com um cobertor. Depois, eles pegaram fita adesiva e enrolaram ao redor do cobertor. Apenas a cabeça dele ficou exposta. E quando Marcos começou a chorar porque estava com medo, as Carols simplesmente o colocaram em um armário dentro de um cercadinho e ligaram um ventilador, fecharam a porta e foram embora, Nice. Elas saíram para uma reunião de família de 1 dia e meio em Williamstown, Kentucky, e só voltaram em 6 de agosto quando descobriram que Marcos havia morrido. Marcos também havia sido deixado sem comida ou água no armário. Chegou a 105-110 Fahrenheit, ou 41-43 graus Celsius. As autoridades achavam que ele morreu pelo calor, não por desidratação ou inanição. Liz disse ao grande júri que foi ideia de Amy trancar Marcos no armário. Ela então testemunhou diante do grande júri que Amy e o marido dela disseram a ela que Marcos estava morto e que os dois tiraram o corpo da casa. Depois, Amy falou para Liz que queimaram o corpo de Marcos. Liz contou que David se perguntou, indo para a reunião, se Marcos ficaria bem. Mas Amy disse que ele ficaria bem e não era para se preocupar. Também afirmou que foi ideia dela deixá-lo no cercadinho. Foi ideia da Amy enrolá-lo no cobertor com fita adesiva. E também foi ideia da Amy fazer com que ele se perdesse no parquinho. Ela colocou toda a culpa na Amy. Liz foi presa imediatamente após depor perante o grande júri. Ela foi acusada de assassinato, homicídio culposo, sequestro, agressão, colocar crianças em perigo e perjúrio. As acusações de perjúrio contra ela vieram do fato de ter mentido para o grande júri. Quando perguntaram para Liz se Marcos estava morto ou vivo, ela disse: "Eu não sei", sendo que claramente ela sabia. Dias depois, em 6 de setembro de 2006, um grande júri indiciou David Carroll por várias acusações. As acusações eram homicídio, homicídio culposo, sequestro, agressão criminosa, colocar crianças em perigo, além de abuso grosseiro de um cadáver. Em 2 de fevereiro de 2007, o caso contra Liz Carroll chegou ao tribunal. A sala do tribunal estava cheia de repórteres, fotógrafos, advogados e outros juízes, muitos sentados no banco do júri ou em pé nas paredes. As emissoras de televisão transmitiram a audiência, enquanto a mãe biológica de Marcos, Dona Trevino, era consolada no fundo do tribunal por familiares. Antes de ser sentenciada, Liz pediu desculpas pelas mentiras que levaram milhares de pessoas a procurar por Marcos, e também insistiu que não matou Marcos. Ela afirmou: "Nunca machuquei nem machucaria uma criança. Menti depois para proteger minha família e lamento muito. Peço desculpas à minha comunidade e família." Liz foi considerada culpada de todas as acusações em 21 de fevereiro de 2007 e sentenciada. Sentença de 10 anos por sequestro, 8 por agressão criminosa e 21 por 3 acusações de colocar crianças em perigo. Liz só poderá pedir liberdade condicional aos 84 anos. David Carroll fez um acordo e admitiu assassinato e abuso de cadáver. As outras acusações foram retiradas como parte do acordo. O juiz aceitou esse acordo e sentenciou David Carroll a 15 anos à prisão perpétua. David também disse que Amy foi quem amarrou Marcos. Amarrações semelhantes já tinham acontecido no passado devido ao comportamento indisciplinado dele. Segundo eles, ele nunca havia sido deixado sozinho em um armário por tanto tempo. David também disse que Amy foi quem o amarrou com o cobertor e a fita, mesmo ele estando presente na hora. David e Liz estão detidos no Centro de Justiça do Condado de Hamilton. Liz nega envolvimento e culpa Amy. "Não tenho certeza. Pode ser que Liz e David estejam tentando culpar Amy, ou talvez Amy esteja mais envolvida do que pensamos." Investigação do Departamento de Emprego e Serviços à Família de Ohio culpou a LifeWave for Youth. A provedora de acolhimento familiar de Carlisle, Ohio, que colocou Marcos com os Carrolls, teve depois o certificado operacional da LifeWave revogado, por razões ligadas e não ligadas ao caso de Marcos. Afirmaram que os Carrolls estavam aumentando ao máximo o número de crianças em creche e acolhidas que podiam ter, para que pudessem maximizar a quantidade de dinheiro que estavam recebendo. O casal recebia $2.500 por mês pela creche e $1.000 por mês por Marcos, além de ajuda extra para a alimentação.
David Carroll pôde pedir liberdade condicional em 2022. No entanto, foi negada e o caso adiado até 2032, quando poderá pedir liberdade condicional novamente. No sábado, 21 de abril de 2007, a chaminé usada para cremar Marcus Feisel foi demolida e virou um memorial para ele. No Parque Hanlon, em Georgetown, Ohio, um banco foi dedicado à memória dele em seu 4º aniversário, em 24 de junho de 2007. A celebração da vida de Marcus ocorreu em 4 de maio de 2007 na funerária Baker Stevens, em Middleton. Seus restos mortais foram então enterrados no cemitério Woodside, também em Middleton, Ohio. Calice Cutriel nasceu em 5 de dezembro de 2016. O nome do pai dela é Ted Cutriel e o da mãe é Amanda Ari. Calice tinha lindos cabelos loiros, olhos azuis e era uma menina feliz, doce e inteligente. A cor favorita dela era roxo, e ela mal podia esperar para ir para uma escola em alguns anos. Diziam que Calice era muito empática e animava qualquer pessoa em um dia ruim. Calice morou em Waynesboro, Virgínia, com seus pais nos primeiros anos de vida. Mas, infelizmente, sua mãe tinha problemas com o uso de metanfetamina e já tinha estado dentro e fora da prisão. Durante a curta vida de Calice, seu pai também enfrentou o vício, embora eu não saiba qual droga ele preferia, por causa dos problemas de Amanda com dependência. Os 3 filhos que ela teve antes de Calice já tinham sido retirados de sua casa e colocados com outros membros da família, então quando Calice tinha 3 anos. Em abril de 2020, Amanda saiu sob fiança da cadeia regional de Middle River, em Staunton, Virgínia. E então, apenas alguns meses depois, no verão, Amanda foi dispensada do seu grupo intensivo ambulatorial depois que sua gerente de caso de abuso de substâncias disse que ela não compareceu a nenhuma das sessões obrigatórias. Então, a liberdade condicional de Amanda foi revogada e, como ela não se entregou às autoridades, um mandado de prisão foi emitido contra ela. A polícia prendeu Amanda de novo em outubro de 2020. Amanda disse que o motivo de não ter se entregado foi porque ela não sabia para onde Calice iria. O Serviço de Proteção à Criança disse que Calice não podia ficar na casa com o pai, então ela foi retirada do lar. Agora, dizem que isso aconteceu porque Ted tinha problemas com o abuso de substâncias. E também alegam que o filho mais velho dele fez coisas ruins com Calice. E é por isso que ela não pôde ficar na casa, mas isso é só uma alegação. Calice não pôde morar com a irmã de Amanda em Covington porque tinha uma denúncia na assistência social, segundo Amanda. A família depois diria que eles estavam aptos e dispostos a cuidar da Calice, mas eles acreditam. Amanda disse às autoridades que Calice não podia ficar com nenhum membro da família porque ela tinha medo de que, quando saísse da prisão, Calice ficasse permanentemente com a família, assim como aconteceu com seus outros 3 filhos. Então, em pânico, Amanda ligou para Candy Jo Royer e perguntou se ela poderia cuidar da Calice. Ela era amiga de Amanda e já tinha se oferecido para cuidar da Calice, no passado. Candy também tinha uma filha de 3 anos. Então, com tão pouco tempo para decidir, Amanda achou que essa seria sua melhor opção. E o Serviço de Proteção à Criança autorizou que Calice fosse morar com Candy. Então, em 20 de outubro de 2020, Calice foi enviada para morar com Candy Jo, agora Candy. Jo também tinha um namorado que morava com ela, chamado Travis Brown. E dizem que o Serviço de Proteção à Criança não sabia que Travis morava na casa quando Calice foi enviada para morar com Candy. Candy, na verdade, não pôde ir buscar a garotinha onde ela estava porque Candy estava em prisão domiciliar na época. Sim, ela estava em prisão domiciliar por condenações criminais anteriores, e o Serviço de Proteção à Criança ainda permitiu que ela ficasse com a guarda de Calice. Eu nem acho que eles investigaram o histórico dela para saber por que ela estava em prisão domiciliar. Uma funcionária do Serviço de Proteção à Criança levou Calice para sua nova casa na rua Cattle Scales, 249 em Waynesboro. O namorado de Candy, Travis Brown, também tinha longo histórico criminal. O histórico criminal dele incluía furto, além de crimes violentos como agressão e lesão corporal contra um membro da família e estrangulamento. Era aqui que a garotinha iria morar.
Amanda sabia que Travis morava na casa com Candy, embora eu não tenha certeza se ela sabia de todo o passado criminal dele ou não. A vida de Khaleesi em sua nova casa não seria feliz. Infelizmente, seria exatamente o oposto. A assistente dos serviços de proteção à criança que a deixou lá disse que tentou voltar para ver como Khaleesi estava algumas vezes depois, mas não conseguiu entrar em contato com a família. Pouco depois que Candy Joe levou Khaleesi para sua casa, ela fez uma postagem em sua página pessoal do Facebook sobre a nova integrante da família, mostrando fotos de Khaleesi junto com ela. Ela parecia muito feliz por estar recebendo a nova menininha em sua casa no começo, mas isso mudou muito rapidamente. Menos de 3 semanas após Khaleesi se mudar para a casa de Candy, os abusos começaram. Foram tiradas fotos de Khaleesi logo depois que ela se mudou, e nas fotos ela estava com a testa machucada, a bochecha inchada e uma escoriação no lábio inferior. Então, apenas 3 dias depois disso, foi tirada outra foto de Khaleesi, e ela estava sem a maior parte do cabelo. E os hematomas estavam ainda mais visíveis nessa foto também. Khaleesi também emagreceu consideravelmente durante sua estadia na casa de Candy. Também há uma foto dela, onde parece que ela tem queimaduras de cigarro nas orelhas. Mas Amanda ligava e conversava com Khaleesi. De vez em quando ficava cada vez mais difícil tentar falar com Khaleesi e Candy. No dia 12 de janeiro de 2021, Amanda teve o que ela não sabia que seria sua última ligação com Khaleesi. Depois disso, Candy só dava desculpa atrás de desculpa sobre por que Amanda não podia falar com sua filha. Uma dessas desculpas era que o conselho tutelar disse que ela não podia falar com Khaleesi, fosse isso verdade ou não. Amanda ficou preocupada porque ela não deixava que ela falasse com sua filha. Em março de 2021, Amanda enviou seu primo Daniel Mullen com dinheiro e um celular para Candy falar com Khaleesi, mas não funcionou. Em agosto de 2021, ela novamente enviou seu primo com mais dinheiro para dar a Candy, e novamente isso não adiantou nada. Ela ainda não conseguia falar com a filha. Então, de repente, Candy e Travis cortaram toda a comunicação com Amanda e não respondiam nem atendiam a nenhuma de suas ligações. Então, em 4 de setembro de 2021, Amanda estava assistindo à televisão da prisão quando viu que Candy Joe havia sido dada como desaparecida no dia anterior por sua família. Quando soube disso, Amanda alertou as autoridades da prisão e contou a elas. Candy era a mãe de Khaleesi e Amanda estava preocupada por não falar com ela há meses. E agora Candy estava desaparecida, então Amanda não fazia ideia de onde sua filha tinha ido. Pensava-se que Candy estava com Travis quando desapareceu em 3 de setembro. Travis, na época, também era um fugitivo procurado pela polícia em 5 diferentes jurisdições. Mas é claro, Candy, na verdade, não estava desaparecida, e Travis realmente tinha iniciado uma onda de crimes pela Virgínia e Pensilvânia. Eles haviam roubado um carro e passado cheque sem fundo. A lei finalmente alcançou Candy e Travis. Em 12 de setembro de 2021, tanto a Polícia Estadual da Pensilvânia quanto o Serviço de Delegados dos Estados Unidos conseguiram prender Travis e Candy no Knights Inn, em South Greensboro, Pensilvânia. Eles estavam se escondendo no motel e não estavam com Khaleesi nem com a própria filha. Na época, o casal havia deixado a própria filha com familiares. Após capturá-los, o gabinete do xerife do condado de Augusta e o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Estadual da Virgínia foram à Pensilvânia para interrogar Travis e Candy. Eles achavam que se falassem logo com eles, talvez ainda encontrassem Khaleesi viva. Inicialmente, durante seu longo interrogatório com a polícia, Travis afirmou que uma agente dos Serviços de Proteção à Criança, em um carro do estado, havia vindo cerca de 9 meses antes, em janeiro de 2021, e levado Khaleesi embora. Mas a polícia já sabia que o que Travis estava dizendo era pura mentira. Os Serviços de Proteção à Criança não haviam levado Khaleesi embora. Então ela estava desaparecida de janeiro até setembro antes que alguém percebesse. Após a história dos serviços de proteção à criança não convencer, Travis contou à polícia que um amigo seu levou Khaleesi e que ele não ouvia falar ou via a menininha há tempos.
Então você simplesmente entregou ela para um amigo aleatório sem a permissão da mãe dela? Isso também não parece legal. Finalmente, depois de horas de interrogatório, Travis contou aos investigadores que Calice, na verdade, tinha batido a cabeça de propósito no batente da porta e se matado nesse processo. Foi o que ela fez, cara. Foi o que Travis disse aos policiais. Ele também disse que tentou fazer reanimação cardiopulmonar na garotinha, mas não teve sucesso. Claro, tentou, sendo um usuário pesado de drogas. Travis então disse que após a morte de Calice, ele desmaiou e quando acordou no dia seguinte, estava em pânico e não sabia o que fazer com o corpo dela. Então ele a enrolou em um cobertor e a jogou na lata de lixo, como se ela não fosse nada. Ele disse que não sabia o que mais fazer. E mais cedo, na mesma entrevista, Travis tinha dito aos policiais que Calice gostava de apanhar e que ela agia como se estivesse possuída o tempo todo. Ele também contou aos policiais que, uma noite, ele desceu até a cozinha para pegar algo para comer e viu Calice estrangulando sua filha de 3 anos. Ah, claro. O que elas faziam fora da cama com apenas 3 anos? Você desceu à noite para pegar um lanche na geladeira? Por que 2 crianças de 3 anos estavam sozinhas na cozinha se estrangulando? Ele também fez outras acusações estranhas, dizendo aos policiais que Calice era sexualmente consciente, se masturbava com frequência, caía o tempo todo e era deixada de lado. Ela tem 4 anos. Travis ainda teve a coragem de dizer às autoridades que tinha feito tudo o que uma boa cristã faria por Calice. Ele também disse que ele e Candy ligaram várias vezes para os serviços de proteção à criança para tentar fazer com que eles viessem buscar Calice, porque ela estava fora de controle na casa deles, mas eles nunca responderam ou vieram ajudá-los de nenhuma forma, segundo ele. Depois ficou provado que nem ele nem Candy chamaram os serviços de proteção à criança, enquanto Calice estava sob seus cuidados. Nem uma vez, nem sequer uma vez. Mas ao final do longo interrogatório, Travis ainda negava veementemente que matou Calice. Além das acusações que ambos já enfrentavam, Candy e Travis foram acusados individualmente de um crime grave de abuso e negligência de crianças. Eles ficaram presos no condado de Westmoreland enquanto aguardavam audiências e extradição para a Virgínia, onde responderiam a outras acusações. Era o pior cenário possível. As autoridades agora sabiam que Calice estava morta, mas ainda não sabiam onde estava seu corpo. Após descobrirem sobre a morte de Calice, devido à confissão parcial de Travis, a Polícia Estadual da Virgínia foi até a casa de Candy e Travis para fazer uma busca. No dia 20 de setembro, eles trouxeram veículos de busca e resgate para a Cattlescales Road, na casa onde Calice foi vista morando pela última vez. Dentro da casa, as autoridades encontraram manchas de sangue na parede e no batente da porta, e o DNA correspondia ao de Calice. Também havia sangue a uma altura de até 1,80 m na parede. A polícia também encontrou um cabide de arame cujo cabo era feito de fita adesiva, e havia cabelo grudado na fita. Quando eles coletaram DNA da fita e do cabelo, o resultado mostrou DNA, correspondendo tanto a Calice quanto a Candy. Durante a busca na casa, a polícia também percebeu que a maçaneta da porta do quarto de Calice estava virada para fora, de modo que ela pudesse ser trancada por fora. Em novembro de 2021, Candy e Travis se declararam culpados das acusações menores em um tribunal da Pensilvânia. Eles receberam pena de 2 a 12 meses de prisão. Em maio de 2022, foi anunciado que ambos os responsáveis por Calice estavam sendo acusados em conexão com a morte dela. Travis e Candy foram indiciados por acusações de assassinato. Cada um deles foi acusado de homicídio qualificado, homicídio doloso, ocultação ilegal de cadáver, conspiração para cometer homicídio qualificado, conspiração para cometer abuso infantil e conspiração para ocultar um cadáver. Travis também foi acusado de abuso e negligência infantil com lesão grave. O caso foi julgado em agosto de 2023. Durante o julgamento, foram exibidas evidências em vídeo e fotografias dos abusos e torturas sofridos por Calice. Os investigadores encontraram cerca de 46 mil fotos nos dispositivos eletrônicos de Candy.
Essas fotos mostravam os cortes, queimaduras e hematomas de Khaleesi, junto com vídeos do tormento psicológico que ela sofreu. Em outro vídeo, gravado só um mês após a garotinha ir morar com o casal, Khaleesi é vista olhando seriamente para Candy e Travis enquanto eles dizem que podem expulsá-la antes do Natal. Eles também estavam dizendo para a garotinha que ninguém gostava dela, adultos dizendo isso para uma criança. Em um vídeo de Khaleesi gravado em 12 de janeiro de 2021, que acredita-se ser seu último dia de vida, Candy é vista repreendendo verbalmente a garotinha enquanto ela fica lá, assustada, em um chuveiro seco cheio de suas próprias fezes. E claro, durante o julgamento dele, o advogado de Travis estava tentando colocar toda a culpa em Candy. Quando uma pessoa está torturando uma criança dentro de uma casa, não tem como as outras pessoas que moram lá não saberem o que está acontecendo. Simplesmente não é possível. Então, tanto Candy quanto Travis são 100% responsáveis pelo que aconteceu com Khaleesi. Durante o julgamento, uma testemunha chamada Brittany Southern foi chamada ao banco das testemunhas. Brittany disse que teve um breve caso com Travis Brown antes dele fugir da região com Candy. Brittany afirmou que, enquanto estiveram juntos, não sabia que Travis namorava e achava que Candy era ex dele. Brittany testemunhou que ela e Travis estavam em um estacionamento do Burger King em Verona. Quando ele fez uma confissão surpreendente para ela, disse que tinha matado alguém, embora não tenha dito quem era. Brittany disse que Travis também usou o celular dela algumas vezes para mandar mensagens e ligar para Candy. Em uma troca de mensagens, Candy escreveu: "Espero que você apodreça no inferno. Você é uma pessoa lamentável? Consegue dormir pensando no que fez com aquela menina? Porque isso está me destruindo por dentro." Candy também disse para Travis contar para Brittany sobre o cabo da escova, as queimaduras e os hematomas. Brittany contou que, ao saber de Khaleesi e questionar Travis sobre a menina, ele ficou furioso e atirou o celular nela. Então, em 30 de agosto de 2023, o júri deliberou e, após apenas 4 horas, voltou com o veredicto de culpado. Culpado em todas as acusações, que eram homicídio doloso, assassinato qualificado e abuso infantil. Ele ainda não foi sentenciado, mas espera-se que isso ocorra em fevereiro de 2024, 2 semanas após a condenação de Travis. Candy Royer se declarou culpada de assassinato em primeiro grau e crueldade com intenção de ferir uma criança. Em troca da confissão, as outras 6 acusações foram retiradas. Candy está programada para ir a julgamento em outubro deste ano e pode pegar de 20 anos a prisão perpétua. Infelizmente, o corpo de Khaleesi nunca foi encontrado, mas a polícia disse que não vai desistir das buscas. Eles acreditam que ela pode estar em um aterro sanitário, o que, segundo eles, levaria cerca de 4 anos para vasculhar completamente. Um memorial para Khaleesi foi criado no departamento do xerife de Augusta, em Verona, responsável pelo caso. Esse memorial, que fica do lado de fora da porta principal do departamento do xerife, é para a família. Família, amigos e outros membros da comunidade podem lembrar da vida dela. Também há um memorial que foi colocado em Waynesboro para lembrar de Khaleesi. Uma vigília à luz de velas para Khaleesi ocorreu em setembro de 2021, seguida por uma celebração de seu 4º aniversário em dezembro. Ambos os eventos foram realizados pela comunidade para a menininha que foi esquecida por tantas outras pessoas.